Olá pessoas, o que há de novo na vida de vocês? Por aqui as novidades estão passando por Euli Mandrake, eu e o meu querido mestre do terror, presença sempre importante nesse canal. Bom, o mestre do terror não leu o Mandrake, isso eu tenho que confessar. E chegou o momento de eu falar sobre essa ediçãozinha do Mandrake que eu adquiri no sebo aqui da cidade. Uma ediçãozinha com toda a cara, com toda a pompa, com toda a pegada desse velho conhecido meu, o Mandrake. Deixa eu virar aqui aquele nosso esqueminha básico, né? Vou deixar assim meio longinho, né, pessoal? Aproxima um pouquinho, talvez. Assim, tá bom demais. Eu tinha adquirido essa edição, alguns de vocês devem lembrar, no sebo da cidade quando eu fui lá fazer compras. Inclusive foi quando eu descobri que é melhor eu dar um tempinho de ir no sebo, porque parece que pro meu gosto, pra minha maneira de ver quadrinhos, para aquilo que eu procuro, o sebo tá carente de novidades e é melhor eu esperar para que ele tenha coisas novas a me mostrar. Mas eu adquiri lá mais de uma edição do Mandrake, na verdade, mais de uma edição do Fantasma, mas essa das edições que eu adquiri é a mais antiga, é uma edição da RGE, o número 264, e é de 1978, e traz na capa Mandrake, o Macaco Risonho. E cara, que grande surpresa nós tivemos aqui também. O Mandrake e o Fantasma têm... é mais do que por uma questão de terem o mesmo criador. Eles têm uma pegada em suas histórias que é muito parecida. Grande parte dos quadrinhos que nos chegam às mãos, que nos chegaram ali durante os anos 80, é oriundo de tiras de jornal, e de tiras de jornal, né, mais antigas e tal, muitas vezes anos 60, por aí, e anos 50, e a gente percebe essas aqui, por exemplo, você pode ver no código aqui, ó, 1946, para vocês terem uma ideia. E a gente percebe que o quadrinho na época tinha uma pegada diferente. Era uma pegada muito mais ingênua, aonde desenvolver roteiros nem sempre era uma prioridade. Os roteiros eram muito mais simples, até porque o quadrinho era, sem dúvida alguma, naquela época, dirigido totalmente para crianças, o que hoje em dia nós sabemos já não é mais um fato. Mas essa história, o Macaco Risonho, ela é surpreendentemente muito bem desenvolvida, muito bem escrita. Temos aqui um roteiro muito bem escrito, com tudo muito certinho. Temos uma história de vingança, temos uma pessoa querendo vingar o próprio pai, e temos um mistério que você fica tentando desenvolver. Tipo, é uma história na qual se soube jogar na cara do leitor o óbvio, mas de uma maneira que te fazia pensar. O Mandrake penou para conseguir prender o Macaco Risonho. Quem é o Macaco Risonho? O vilão da história se apresenta como um ladrão, roubando joias e obras de arte, artigos importantes, e que ele avisa a polícia, tipo, uma pegada meio vilões do Batman, sabe? Ele avisa a polícia, vou roubar tal coisa a tal hora. A polícia faz de tudo pra tentar capturar o cara e não consegue. Agora eu tô falando aqui, eu tô olhando o código, tá me parecendo que não é 1942, tá me parecendo que é 1947. É 1947. Voltando, ele avisa a polícia, então, como eu disse, a polícia tenta capturá-lo sem qualquer sucesso, acaba pedindo ajuda do Mandrake, e o Mandrake pena para conseguir descobrir como deter esse bandido. O Mandrake acaba sendo ludibriado muitas vezes, e você não tem muitas surpresas nisso. Tipo, fica claro desde o começo que o bandido é um mestre em disfarces e que ele consegue se disfarçar de praticamente qualquer pessoa, e é assim que ele engana a polícia e o Mandrake, tanto que todo mundo num determinado momento da história
fica em dúvida sobre quem é quem, como provar que a pessoa não é o tal do macaco risonho, como ter certeza de que não está sendo enganado, de que as pessoas são o que dizem ser, tamanho a incerteza que ele consegue trazer ao Mandrake e a polícia nessa investigação. E ele segue ludibriando tanto a polícia quanto o Mandrake mais de uma vez. Ele é bastante ousado, bastante astuto, e só que o desenvolvimento do roteiro, embora não seja, como é que eu vou dizer isso? Embora não seja rebuscado, não seja cheio de subtramas e tal, não é aquele roteiro bobinho e ingênuo característica da época. Tem reviravoltas, tem momentos de você ficar irritado com o Mandrake, porque o Mandrake parece que tá idiota na história. Tem momentos de você ficar surpreso com a habilidade do criminoso. Você passa a se perguntar quais são as motivações, até que em determinado momento da história fica claro que o bandido não é só um bandido, ele tem motivações, ele quer vingança. Velho, é uma história muito bem construidinha. Se você considerar o ano em que foi escrita, fica ainda melhor, porque é um ano em que não se desenvolvia assim tantos bons roteiros. E o Mandrake consegue, obviamente, prender o vilão. A história tem começo, meio e fim, é uma história fechada. E o Mandrake consegue, obviamente, prender o vilão. Ele consegue vencer, mas ele faz pouco uso do seu poder máximo, do seu hipnotismo. Ele acaba usando isso apenas em dois momentos chave na solução da história. Ele acaba usando isso apenas em dois momentos chaves, sendo que um deles é bem no final e é inclusive o que salva a vida do próprio Mandrake. Mas o que ele precisa usar aqui mesmo é muita astúcia, muita inteligência para tentar perceber as tramas, para tentar perceber as armadilhas desse bandido que, intelectualmente falando, se mostra muito à altura do próprio Mandrake e acaba sendo derrotado no detalhe. É um detalhe que entrega o bandido. O Macaco Risonho é uma daquelas histórias das quais você faz uma ideia e acaba descobrindo que é melhor do que você esperava. E tem coisa melhor do que se surpreender com um filme, com um livro, com um quadrinho. Não tem coisa melhor do que quando você vai ler o material e você se surpreende com ele, e se surpreende positivamente, né? Se surpreender positivamente é fantástico, cara. É o que faz a vida do leitor valer a pena. Eu tô ansioso para ler o restante do material que eu trouxe do Mandrake. É uma compilação com materiais mais antigos. Como eu sempre digo, eu não sei se absolutamente tudo que eu trouxe vai virar vídeo. É provável, talvez. Depende, o Mandrake é um personagem pelo qual eu tenho carinho, mas não é um carinho assim tão pronunciado quanto o do Fantasma, por exemplo. Talvez eu não ache o material que eu tenho ali tão bom quanto esse, a ponto de querer falar a respeito. Talvez sim. Vamos descobrir, o tempo dirá. Tá na minha fila de leitura, tá na minha pilha de leitura. E no momento oportuno, se eu julgar conveniente, falarei a respeito. Mas dessa ediçãozinha eu tinha que falar, porque é uma ediçãozinha rápida, fácil de ler, uma ediçãozinha que te traz aquele gosto da nostalgia. Anos 70, cara, ó, anuncia o casamento do Fantasma, anuncia na parte de trás Cripta, que aliás, olha esse anúncio maravilhoso aqui, cara. Anuncia Cripta. Dentro da edição, como vocês perceberam, tem anúncios de personagens que o tempo praticamente engoliu, né, cara? Que o tempo praticamente esqueceu, ó. Bolota tá aqui. Riquinho. Aqui é o Pimentinha, não é nem Riquinho, ó. Pimentinha, eu nunca li um quadrinho do Pimentinha. Acho que li algumas tiras em algum lugar, mas quadrinho eu nunca li. Tem revistas com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Cara, ó, aqui tá Riquinho, por isso que eu falei, tem Riquinho, eu tenho edições do Riquinho. Ou seja, para um cara como eu, é um prato cheio, é um conjunto de obra que só te faz bem. É um quadrinho antigo, nostálgico e com uma história que surpreende. Tem coisa melhor? Não tem. Se você gostou desse vídeo, aquele likezinho aí pra mim, pro sempre presente mestre do terror.
Fomos.